Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui neste primeiro vídeo dessa série de estudos onde que nós falaremos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Alguns intitulam as 7 igrejas do Apocalipse, e eu tenho certeza que será de muito proveito para todos nós e todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo. Antes de nós entrarmos aqui no assunto, eu só peço a você que assistir esse vídeo, entra lá, aperta o sininho, compartilha, tá? Eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas através desses estudos. Bem, gente, a primeira coisa que a gente tem que colocar em pauta aqui é que esse assunto das 7 igrejas da Ásia, nós não vamos falar diretamente ou algo muito conectivo referente ao livro de Apocalipse, tá? Apesar que esse assunto está inserido no livro de Apocalipse, mas quando nós falamos de 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas que João escreve para essas 7 congregações, elas não estão diretamente ligadas às profecias bíblicas, escatológicas, que ainda irão de acontecer referente ao futuro da igreja, o futuro da humanidade e assim por diante. Tá? Esse assunto é a parte histórica do livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse ele é dividido em 2 setores ou em 2 contextos. O primeiro contexto é a parte histórica. Essa parte histórica do livro, ela começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 3. Por quê, pastor? Porque o capítulo 1 é a visão que João tem de Jesus ali na ilha de Patmos, no estado glorificado. Jesus aparece para ele naquela cena. E depois, capítulo 2, capítulo 3, é as cartas que nós estaremos aqui falando em outros vídeos. Então essa é a parte histórica do livro. A parte profética, ela vai do capítulo 4 até o capítulo 22. Essa parte é a parte que vai acontecer ainda, é as profecias futurísticas, se trata da grande tribulação, a manifestação do anticristo, a queda de Babilônia, um reino milenar, o juízo final e até chegar no capítulo 21 e o capítulo 22, que vai falar dos novos céus, nova terra, nova Jerusalém, que descerá do céu e assim por diante. Então a proposta desse vídeo aqui não é abordar o livro de Apocalipse. A proposta desses vídeos aqui, inicialmente, a gente pode até fazer futuramente um assunto mais voltado à profecia escatológica, mas a proposta desses vídeos é tratar dessas 7 igrejas da Ásia. O que elas ensinam, o que elas representam, qual seria a historicidade, é o que eu vou falar um pouco aqui, a historicidade dessas igrejas, o porquê que João escreve, qual é o fundamento, por que Jesus mandou João escrever essas cartas, por que 7 igrejas e assim por diante. Então essa é a nossa proposta, tá, desse primeiro vídeo. Então essa parte que eu vou estar fazendo aqui, nessa primeira edição, é a parte introdutória. Depois, os outros vídeos, aí a gente vai entrar em cada igreja, vamos falar da Filadélfia, vamos falar de Esmina e assim por diante. Eu quero só deixar aqui um texto base para nós iniciarmos o assunto, que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9 e 10. Eu quero pegar esse texto por base para poder estar falando essa parte introdutória, tá? Se a gente pudesse até colocar um tema nessa primeira parte ou nesse primeiro vídeo, seria a historicidade das igrejas da Ásia, tá? Especificamente falando da Ásia Menor. Depois a gente vai explicar por que essa questão, tá bom? Está escrito assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que situar
no ambiente aonde que foi escrito o livro, o porquê que João escreveu. Claro que, primeiramente, entendemos que houve a inspiração divina, isso é óbvio, porque a Bíblia foi escrita por 40 escritores em épocas diferentes, e ela começa com Gênesis, com Moisés escrevendo o livro de Gênesis e todos os 4 livros, né, que seria o Pentateuco, que é 5 no total, e termina no livro de Apocalipse, ou a revelação escrita por nosso apóstolo João. Então a primeira coisa que nós devemos entender é o palco, a época a qual foi escrito o livro e por que dentro do contexto desse livro está aí as cartas das igrejas da Ásia. Bem, a primeira coisa que nós temos que entender é que João, ele foi apóstolo de Jesus, isso nós sabemos, e nessa época que ele escreveu esse livro aqui, ele estava preso na ilha de Patmos. Ele estava preso por ordem do imperador Domiciano, que foi um dos imperadores que reinaram a Roma, e por causa que já havia uma perseguição contra a igreja, e já estava isso adentrando no século I, século II, que esse tipo de coisa é um outro assunto, não tem a ver com o nosso assunto aqui, que havia a perseguição da igreja, mas no contexto do apóstolo João, na época, nesse período, já havia essa perseguição, e por causa da palavra de Deus, por causa de João professar a fé genuína, ele foi preso nessa ilha de Patmos, tá? Lembrando que o apóstolo João, ele foi o único dos 12 que andaram com Jesus que não morreu martirizado. A Bíblia diz que depois ele foi solto dessa ilha por ordem do imperador e ele morre na cidade de Éfeso, segundo os historiadores. Então, João ele foi preso por causa da palavra de Deus e ele foi endereçado para essa ilha. Essa ilha, ela existe até hoje, tá? Se você entrar no Google, quem vai para Israel, quem tem esse conhecimento vai entender isso que eu estou falando. Essa ilha existe até hoje, é uma cidade lá, mas naquela época era uma grande prisão. E nessa prisão eram presos lá os piores criminosos do império, que seriam rebeldes, assassinos, aqueles que se rebelaram contra a ordem do imperador, e João ele foi colocado nessa ilha. Tá? Então, por causa dessa questão que o nosso apóstolo João foi preso nesse local, nessa ilha chamada Patmos. E aí, como nós sabemos, eu creio que todos nós sabemos disso, foi a partir daí que ele começou a ter as visões, as revelações, para escrever o seu livro, né? O livro de Apocalipse. Alguns dizem que João ele não escreveu o livro em si na ilha. Tá? Alguns dizem com muita coerência que João ele teve todas as visões proféticas, escatológicas na ilha de Patmos, mas ele foi escrever o livro de Apocalipse depois que ele foi solto dessa ilha, provavelmente na cidade de Éfeso. Tá? Mas, pois bem, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, e para nós entrarmos aqui e caminharmos para frente, é que, como disse no começo aqui do vídeo, aqui está 7 cartas endereçadas para 7 igrejas da Ásia. Aí fica alguns questionamentos. Por que 7 igrejas? Por que exatamente essas igrejas, sabendo que naquela época o cristianismo ele cresceu de uma forma muito rápida, havia várias comunidades. Inclusive, se você pegar as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo também escreve as cartas para outras congregações, para outras comunidades cristãs. E aí fica a questão, por que Jesus ele manda João escrever 7 cartas para essas 7 igrejas? Poderia ser 5, poderia ser 8, poderia ser 1. E aí fica essa especulação, essa questão, no caso uma pergunta no ar, que às vezes pode gerar dúvidas para alguns e a gente vai aqui esclarecer para vocês. Bem, há muitas interpretações referente à questão dessas 7 igrejas, tá? A princípio, nós precisamos entender que essas 7 igrejas existiram, tá? Hoje não existem mais. O que existem são cidades aonde que localizava essas igrejas. Então, quando a gente for estudar
igreja por igreja, a gente vai abordar, tá, todas essas questões aqui. Mas o fato é que hoje não existem mais essas congregações ou essas comunidades cristãs. O que existem são restos de escavações arqueológicas, vestígios, né, dessas comunidades. Mas o fato é que naquela época eram 7 congregações, eram 7 igrejas poderosas, eram igrejas abençoadas que faziam parte da comunidade do cristianismo no primeiro século, tá bom? Então, pois bem, como disse aqui, há várias interpretações. Alguns até comparam essas 7 igrejas dentro de uma simbologia profética, no caso, fazendo uma analogia. Por exemplo, alguns dizem que essas 7 igrejas representam todas as igrejas, e quando fala todas as igrejas, eu falo a igreja universal, a igreja como um todo, em todo o período desses 2000 anos de existência da igreja de Cristo na Terra. Por exemplo, alguns vão dizer que a igreja, no caso de Éfeso, que é a primeira carta que foi escrita, representaria a igreja primitiva, que com o passar do tempo, ela perdeu, ela abandonou o seu primeiro amor. Aí entra na questão da historicidade, foi quando ela foi inaugurada o cristianismo oficial, implantado por Constantino, e aí começou a entrar, né, a frieza espiritual, a apostasia dentro da igreja. E aí até chegar em Laodiceia. Bem, se Éfeso seria representada a igreja lá no começo, a igreja que surgiu em Atos capítulo 2, e depois com o passar dos séculos ela se apostatou, ela esfriou no amor, conforme a gente vai estudar no próximo vídeo, Laodiceia representaria então a igreja atual. Uma igreja morna, uma igreja que nem é fria nem é quente, uma igreja materialista. Tá? Então há muitas implicações, tá? Há muitas implicações referente a essas interpretações. Tá? Então eu não vou aqui me ater porque são várias. Eu acho que é melhor nós abordarmos a historicidade delas para um melhor esclarecimento para vocês, tá bom? Então veja bem, a pergunta que fica no ar é essa: por que 7 igrejas? Tá? Bem, a primeira coisa que a gente vai entender é por que Jesus mandou João escrever para essas 7 igrejas. Primeiro, porque nessas 7 igrejas, que seriam 7 cidades, seriam cidades que ficavam situadas na Ásia Menor, eram grandes metrópoles, eram lugares onde que havia um grande centro de comércio no mundo antigo. Se você pegar um mapa, né, um mapa bíblico, e olhar a localização de cada cidade, você vai perceber que o direcionamento das cartas faz como se fosse um círculo, ou seja, representando uma rota de comércio. Tá? Então seriam cidades muito influentes, que seriam até províncias romanas. Então, a primeira questão que está em jogo aí, a primeira explicação, é que nessas 7 cidades havia o quê? O culto ao imperador. Ao culto ao imperador. Tá? Onde que havia essa questão que se prestava o culto ao imperador. Então, além de ser cidades grandes metrópoles, havia ali um culto imperador na praça central. Isso engloba um grande centro de paganismo, no caso, o paganismo romano, e aonde que a comunidade, ou as comunidades cristãs que ficavam nessas cidades, eram pressionadas pela sociedade romana, pressionada pelo secularismo daquela época, e aí Jesus ele manda João escrever para essas 7 cidades, onde que havia essas 7 igrejas. Tá? Então a primeira explicação seria essa. Tá? A segunda explicação, o porquê que João ele escreve por ordem de Jesus, claro, né, para estas 7 igrejas, é porque nessas comunidades, que eram grandes congregações, havia também uma grande ameaça de heresias. Quando a gente for estudar, a gente vai perceber isso. Por exemplo, na igreja de Éfeso havia lá os nicolaítas. Na Esmina, se não me engano, havia lá a Jezabel, a profetisa e ensinadora. Então, o outro motivo, uma outra razão pelo qual Jesus manda João escrever para essas 7 igrejas é porque nessas congregações
havia ali um grande movimento herético que poderia destruir, entre aspas, a fé dos irmãos ali naquela época. A outra explicação que a gente pode dar aqui é que essas 7 igrejas, como eu falei aqui no começo, seriam lugares estratégicos, como disse aqui, uma grande rota comercial. E, por sua vez, quando Jesus manda João escrever, essas cartas não somente seriam lidas nessas comunidades, mas essas cartas poderiam ser espalhadas e lidas em outros setores, em outras comunidades, em outras aldeias, em outras cidades. Então, o ponto estratégico seria as 7 igrejas, que, por sua vez, essas cartas, uma vez lidas nessas comunidades cristãs, poderia ser repassada para outras comunidades cristãs. Tá? Uma outra questão, entra aí a questão do mistério do número 7. Vocês podem observar que no livro de Apocalipse, o número 7 aparece muito. Por exemplo, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 castiçais, 7 anos da grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas, e aí vai. Então, o número 7, ele aparece muito no livro de Apocalipse. E dentro de uma numerologia bíblica, o número 7 representa o número da perfeição, ou seja, o número completo, o número de Deus. Tá? Então, essa questão do 7 é um mistério que envolve, né, nesse livro de Apocalipse, e no caso aqui, as igrejas. Então, o 7 representa o número completo, é a completude. Claro que essas cartas, primariamente, foi endereçado para essas igrejas. Só que essas cartas, elas também servem para todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os tempos. Tá? Então, devido a essa simbologia do número 7. Por quê? Porque nessas 7 cartas, a gente vai perceber que Jesus vai tratar de situações que estavam acontecendo dentro daquelas congregações que não diferem muito, que não é muito diferente, né, nos dias de hoje. Porque sabemos que cada igreja tem os seus problemas, tem os seus embates, tem as suas dificuldades, tem os seus declínios, tem os problemas, tanto na parte doutrinária, na parte moral, na parte espiritual, e a gente vai ver isso nessas 7 igrejas. Então, o fato é que essas cartas, por mais que teve um destinatário original ali dado, Esmina, Pérgamo, Laodiceia, mas também elas servem para os nossos dias, em todos os períodos da igreja existente na face da terra, tá certo? Então, por isso que tem essa questão do 7, por que foi para essas comunidades e não para outras, por causa dessas peculiaridades, tá bom? Bem, outra coisa que a gente pode notar, nessa primeira parte aqui que eu estou falando com vocês, é a questão estrutural, doutrinária, dessas cartas que foram endereçadas para essas igrejas. Elas são bem parecidas em questões estruturais, em questão de escrita, não no sentido de conteúdo, mas no sentido de esquema, né? Algumas particularidades a gente vai perceber nessas 7 igrejas. Por exemplo, a gente vai ver em todas elas a palavra anjo. Anjo. Sabemos perfeitamente que aqui o anjo aqui não se aplica aos anjos, a angelogia. Esse anjo aqui, ele se aplica ao líder de cada comunidade. A gente pode ver que a gente vai encontrar essas referências no Apocalipse capítulo 2, versículo 1, depois no versículo 8, depois no versículo 12, depois no versículo 18, lá no capítulo 3, versículo 1, depois no versículo 7 e o versículo 14. Então, uma vez essa carta sendo endereçada, a primeira pessoa que tinha um contato dessa carta era o anjo, era o pastor daquela congregação, que por sua vez recebia essa carta, ele lia depois, ele lia diante da sua congregação, numa reunião, em um culto. Tá? Então aí eu entendo uma coisa, que quando Deus ele quer falar com a igreja, ele fala primeiro com o pastor da igreja. Ele não fala com o membro, ele não fala com o obreiro, primariamente. Sabemos que Deus ele fala com a igreja toda, mas a princípio, Deus ele fala com o anjo da igreja, Deus ele fala com o pastor da igreja.
É exatamente isso que acontece aqui nessas cartas. Ao anjo de Filadélfia, ao anjo que está em Esmina, ao anjo que está em Laodiceia, escreve. Pode ver que primeiramente Jesus ele vai falar com o anjo, ou seja, com o pastor da congregação, para depois ele explicar nessas cartas escritas por João o que se passava em cada igreja. Uma outra coisa que a gente vê aqui também, é uma outra singularidade, tá? Estamos aqui falando da historicidade e falando também da questão estrutural dessas cartas, é a expressão isto diz. Essa expressão também aparece em todas essas cartas. Isto diz. Quando fala isto diz, essa palavra isto diz, ela vem de uma linguagem grega que significa tad legen, que no hebraico significa assim diz. Pode ver que essa expressão assim diz, ela aparece muito nos escritos do Velho Testamento. Assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor, expressamente veio a palavra do Senhor. Então, quando Jesus fala isto diz, ele está ratificando as mensagens desse tipo de conotação, assim diz o Senhor, que havia na velha aliança, ou seja, afirmando a veracidade que é Deus que está falando, afirmando a veracidade que é Jesus que está falando. Isto diz, ou seja, eu estou dizendo. Jesus falando, eu estou falando. Então a gente vai perceber essa expressão, isto diz, em todas essas 7 cartas das 7 igrejas da Ásia Menor. Uma outra coisa que a gente percebe também, primeiro, o anjo da igreja. Segundo, isto diz. Terceiro, conheça as tuas obras. A gente vai ver isso no capítulo 2, no Apocalipse, versículo 2, depois no versículo 9, depois no versículo 13, depois no versículo 19. Se você ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, vai estar essa mesma expressão, conheça as tuas obras, no versículo 8 e versículo 15. Ou seja, em todas as 7 igrejas havia a expressão, conheço as tuas obras. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui através dessa escrita que ele mandou João escrever para mandar para essas igrejas? Que ele sabia o que se passava em cada igreja, ele conhecia o que estava se passando em cada congregação, ele sabia o que se passava em Esmina, ele sabia o que se passava em Éfeso, ou seja, ele é o dono da igreja. Se ele é o dono da igreja, ao qual ele comprou com seu precioso sangue lá na cruz, então ele sabe exatamente o que se passa em cada congregação. E aí vai uma aplicação que, da mesma forma que ele sabia o que se passava nessas igrejas, ele sabe também o que se passa em cada igreja. Ele sabe o que se passa em cada congregação. Por isso que ele fala, conheça as tuas obras. Conheço as tuas obras. Então é uma outra singularidade que a gente vê aqui nessas 7 cartas endereçadas para essas 7 igrejas da Ásia. Uma outra expressão que eu vejo também aqui é a expressão ao que vencer. Pode ver também que ela aparece. Depois que Jesus ele disserta toda ali a dogmática da carta, mostrando o erro da igreja, elogiando a igreja, no final de cada carta ele vai falar ao que vencer. Algumas traduções falam ao vencedor. Ali em cada versículo, né, tem uma promessa. Então, ao que vencer dá a ideia, né, de uma competição, dá uma ideia de um torneio. Mas aqui não está falando de um torneio, está falando da nossa caminhada espiritual, está falando do que? Da nossa caminhada cristã, ou seja, o que vencer, ou seja, vencer a luta contra o pecado, vencer as hostes infernais, vencer a nossa caminhada cristã. Então é uma outra singularidade que a gente vê aqui nessas cartas aqui do Apocalipse. E por último, a gente vai ver a famosa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele encerra cada carta mostrando essa expressão, quem tem ouvidos. Interessante que Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que de sorte a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. E aqui é exatamente isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que a palavra igreja aqui não está no singular, está no plural. Ele encerra cada carta usando a palavra igreja no plural. Por isso que eu disse aqui anteriormente que por mais que houve um destinatário primário, mas essas cartas elas servem até para os nossos dias. Então, por isso que Jesus termina cada carta dizendo, né, aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, quem é espiritual e quem ouve a voz de Deus, ele entende toda essa questão aqui, né? E era de consenso que as comunidades, uma vez recebendo essas cartas, deveriam entender pela voz de Deus, como diz aqui o texto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e entender o que Jesus queria tratar com cada igreja, né? Tanto mostrando ali as questões agravantes, tanto mostrando ali os seus elogios, tá? Então a gente vê todas essas singularidades aqui nessa parte da historicidade das igrejas da Ásia Menor. Tá? Eu paro por aqui, que Deus possa te abençoar. No próximo vídeo a gente vai estar já entrando na primeira igreja, que vai ser falada aqui no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor. Interessante que o texto fala que ela abandonou, ela não perdeu. Há uma diferença muito grande entre abandonar e perder. Aí a gente vai explicar isso, tá? No próximo vídeo, se Deus permitir. Que Deus te abençoe, eu tenho certeza que isso foi de bastante proveito, que Deus possa te abençoar a sua vida, tá? E até a próxima oportunidade, que fique com a paz do Senhor.